Olá, começa agora mais um Contraplano com muita cultura e informação para você aí de casa. O programa de hoje traz novamente a artista plástica Ana Pirolo para a gente bater um papo sobre o segundo lançamento da coleção Cada Obra com Sua História. Ana, um prazer tê-la aqui com a gente de novo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente mais uma vez. E Ana, para começar, além de artista plástica, você também é publicitária, docente, produtora cultural. Como que você consegue lidar com tantas coisas assim, lançamento de livro? Olha, Sérgio, o que eu posso falar eu acho que sempre existe tempo para quando a gente faz aquilo que gosta, né? Então, ser artista, eu sempre gostei muito da arte, sou apaixonada. Todos os meus alunos que eu dou aula, eles sabem disso, que falou em arte, tem que falar de Ana Pirolo, porque eu sou extremamente apaixonada pela arte, né? Então, a arte, a literatura. Então, quando a gente trabalha com aquilo que gosta, eu acho que arruma tempo para fazer tudo, né? Aí vai tocando. Sempre arrumo um tempo para... Ah, sim. Tem que ter paixão. Se você tem paixão por aquilo que faz, você sempre vai ter tempo. Não há, chega de madrugada, tem a ideia de um livro, ideia de uma obra, aí levanta de madrugada para fazer, porque é a vontade de ver o produto final, né? Então, sempre tem tempo. Certo. E a coleção Cada Obra com Sua História começou com o primeiro livro, que foi O Galo Azul, né? Isso, que o Galo você Azul. até veio aqui no Isso. programa para falar sobre o livro, que conta a história da sua infância, né? Isso. E pode... O Galo Azul é uma história, história infantil, realmente remete para a minha infância no Rio de Janeiro, né? E eu acabei resgatando essa história, fazendo as obras e a história. Por isso que a coleção chama Cada Obra com Sua História, né? Porque todas as ilustrações dos livros vêm da obra, vêm de uma obra, né? Aí vai contando a história dessa obra, vai desenrolando, né, por assim dizer. E esse segundo lançamento já é uma história do seu filho, Enzo. Isso. E como que foi essa surpresa? Foi uma surpresa quando você descobriu? Olha, as duas obras, tanto Galo Azul como Foguete à Lua, têm a ver com meu filho, né? Porque, por exemplo, no caso do Galo Azul, ele tinha que ler uma história para contar na escola dele. Aí eu tinha guardado há muitos anos a história desse personagem, contei para ele, ele gostou, eu fiz os esboços da história, passei para a cartolina, ele pintou e ele contou na escola. Aí eu guardei os rascunhos, né? Aí, passando um tempo, eu remexendo nas minhas coisas, achei o rascunho, achei os rascunhos. Aí eu falei, poxa vida, isso dá livro. Aí eu comecei a concepção artística do Galo Azul. A mesma coisa aconteceu com o Foguete à Lua. Ele tinha que escrever uma história num rascunho, passar para o caderno e apresentar na escola, né? Aí ele largou o rascunho no quarto dele. Eu fui limpar o quarto, olhei, na hora que eu li, isso aqui da história. Aí eu guardei por um tempo, aí passou um tempinho, eu chamei o Enzo, falei, olha, essa historinha que você escreveu é uma historinha muito bacana. Vamos transformar em livro? Aí ele topou, meu marido também ajudou um pouco, né? Juntou a família e nós fizemos o acerto do texto. A partir do acerto do texto, aí vem as ilustrações, né? Então, as duas histórias têm a ver realmente com o incentivo que a escola deu para a leitura, para a criatividade, né, de você criar a imaginação, né? Então, eu tenho que agradecer a escola deles. Você, desde pequena, teve esse incentivo também igual o Enzo ou não era assim tanto? Eu acho que bom, minha mãe é pernambucana, então a cultura pernambucana é bem presente na minha família, né? Meu pai é do Mato Grosso do Sul, é pantaneiro, mas meu tio é escritor, parte de pai, o meu avô era músico. Então eu acho que a parte da cultura, da arte sempre esteve presente, né? Mas eu, assim, eu não tive aquele incentivo de, não, você vai ser uma artista, vai ser uma escritora, não. A minha mãe, ela me dava a mesadinha, eu ia numa lojinha lá no bairro da Tijuca, no Rio, e gastava o dinheirinho da minha mesadinha ou com livros ou com material de desenho. Então, o incentivo que eu tive era de ter, pelo menos,
a participação dos meus pais dizendo, não vamos interferir, ela está lendo, ela está pintando, deixa ela criar as histórias dela. Deixa eu ser livre, né? Então, eu sempre tive um acúmulo de textos, de guardar ideias. Por isso que eu brinco que eu sou uma traça, né? Porque eu só tenho papel, muito papel em casa, né? É muito papel com as minhas ideias. E eu anoto ideia em qualquer lugar. Eu já parei a aula olhando para a cara do aluno, só um minuto. Aí eu vou lá, anoto a ideia. Já fiz isso. O que a gente estava falando mesmo? E volta para a aula. Então você é daquelas que tem um caderninho do lado da cama ali para acordou com uma ideia nova, já escreve. Eu tenho um caderninho e essa coisa também de usar o computador, de escrever no computador, isso eu acho que a parte final que vai para o computador. Né? A concepção dos desenhos, da ideia de escrever, refazer o texto, refazer, aí realmente é no caderno. Aí risca, rabisca. É diferente, né? Porque ali no caderno você escreveu, já rabiscou. No computador parece que você pensa muito antes de colocar. Eu pelo menos tenho essa impressão, que antes de você colocar no computador, acho que você pensa demais. No papel você já vai escrevendo e... Eu fico até longe do computador. Quando eu tenho esses processos criativos, aí sim, quando eu tenho um negócio finalizado na minha mão, aí sim que eu vou para o computador. Eu acho que o computador ele bloqueia um pouco, não sei se é por causa das várias ferramentas que ele tem, você fica meio assim. Quando você já vai com a ideia pronta, você não perde tanto tempo para analisar o que você está fazendo no computador, né? Mas na criação mesmo? O RAF, o rascunho, eu acho que também vem da minha formação como publicitária, né? Faça tudo um RAF antes. Eu falo isso para os alunos, faça o RAF, depois vai para o computador. Então, eu acho que eu sigo mais esse processo também. Faz a ideia, a ideia surgiu, aí sim. Aí começa a trabalhar em cima. E voltando um pouquinho, o Enzo ele tem quantos anos? O Enzo vai fazer 10 anos. 10 anos. E quando você descobriu que já com 10 anos ele já criou sua uma história que já gerou um livro, você ficou surpresa com isso? Eu fiquei... eu ponderei bastante de colocar em prática a ideia do livro, né? Eu fiquei muito preocupada de expor o meu filho e tudo mais. Mas depois eu vi que tem um lado bom, né, do incentivo à leitura, o incentivo à criatividade, à imaginação, não ter esses bloqueios, né? E eu acho que para ele deve ser importante ver uma história que ele executou, pensou e, de repente, ter o livro, né, um produto final. Então, eu acho isso interessante. Mas eu acho que toda essa parte da literatura, até onde o Galo Azul foi, até onde o Foguete à Lua, a concepção artística, é sempre uma surpresa para a gente, né? E ele ficou feliz quando você falou do livro? Ele gostou da ideia? Eu acho que gostou. Eu acredito que ele vai bolar outras ideias também e eu vou lá ilustrar. Eu vou acabar ilustrando as ideias dele. Então, uma parceria que deu certo aí. Eu acho bacana, porque eu acho que os pais têm que incentivar o que de melhor os filhos têm. Né? Então, se o filho é artista, gosta de arte, se o filho é escritor, se o filho gosta de fotografia, se ele gosta de tecnologia, os pais têm que incentivar. Se ele gosta de jogar futebol, tem que incentivar. E é importante os pais também ter essa percepção do que o filho gosta, né? Exatamente. Porque às vezes fala assim, meu filho gosta de futebol, vou colocar no futebol, mas às vezes você olha, não gosta, né? Ele gosta de basquete, por exemplo. Então, meu filho gosta de pintar, não, mas eu vou falar, dá para ele escrever algum texto porque eu gosto de escrever. Então, é legal os pais terem essa percepção e incentivar. Porque eu acho que quando o filho ele se encontra na carreira dele, ele vai mais longe, independente de tudo. Então, você impor uma carreira para o filho, eu acho isso tão angustiante. Se ele gosta de publicidade, ele tem a aptidão para publicidade, tem que fazer, para o jornalismo tem que fazer. E não empurrar para fazer direito, fazer engenharia, etc. Tal, né? Foi meio o que aconteceu comigo, né? Meu pai também, né? Comigo também. Quando eu fui escolher, na época que eu fui fazer colegial técnico, eu queria fazer eletrônica, porque todos os meus amigos iam fazer eletrônica. Aí meu pai falou assim,
pô, mas você gosta de matemática, você gosta de eletrônica? E por sorte eu encontrei com o coordenador do curso no dia que eu fui fazer matrícula. Ele, você gosta de matemática, não sei o quê? Eu falei, não, muda. Ele, então muda de curso. Eu falei, então tá bom, vamos mudar. E eu decidi por publicidade e hoje sou jornalista, né? Então não foi... Tem que ter, os pais têm que incentivar o que o melhor tem um filho, porque a garantia dele ele ter um sucesso profissional mais para frente é maior do que ele fazer uma coisa que ele não gosta. Agora, imagina o meu caso, década de 70, né? Gosta de arte, gosta de literatura, ou então quando fui fazer faculdade, na década de 80, vai fazer publicidade, nossa, minha mãe surtou. Minha mãe queria que eu fizesse direito, engenharia, medicina. Porque ela... Aí que tá, eu acho que é a falta da compreensão da carreira, né? Marketing e tudo mais, então acho que falta isso. É a cabeça da época também, né? Eu até compreendo a posição da minha mãe. Ela queria que eu tivesse subsídios para sobreviver nesse mundo. Uhum. Só que com a publicidade eu também fui mais longe. Então... Claro, com certeza. Às vezes, fazendo uma coisa só por dinheiro, pode ser que você não consiga ter sucesso quanto... fazer uma outra coisa que você goste realmente, né? Seja apaixonado. Eu acho que faz a diferença de um profissional é o brilho no olhar. Se você tem brilho no olhar, você vai mais longe. Então, por exemplo, meu filho, ele adora futebol. Ele gosta de criar histórias. Se ele fosse tornar um jogador de futebol, ou se fosse tornar um advogado, para mim, o que ele tem que fazer é aquilo que ele gosta, né? Atualmente, ele gosta de bater bola e escrever histórias. Então, vamos tocar. Vamos incentivar. Incentivar. E voltando no escrever histórias, quando você encontrou o texto do Enzo, você viu que dava para virar um livro, você precisou fazer algumas adaptações com ele, ou como que foi esse processo de adaptar a história para o livro? Aí precisa, porque todo livro tem uma concepção, né? Tem que ter início, meio e fim, tem que ter um andamento, né? Bastante harmonioso entre a história. Livros infantis tem que ter, eu não digo moral, mas tem que ter um incentivo de caráter, de ética, né? No caso dos meus livros, eu prezo muito para o ambiente familiar. Sempre, o Galo Azul tem a participação da família, o Foguete à Lua tem a participação da família, dos pais, dos personagens, então eu prezo muito isso, né? Então tem que fazer uma adaptação, apesar do que, se pegar o texto original dele, com a letrinha dele, tudo bonitinho, não houve tanta diferença. O que houve foi acrescentar algumas coisas para dar uma dinâmica na história, né? E puxar as ilustrações, né? Entendi, só fazer uma adaptação mesmo, não precisou mudar muita coisa. Né? Assim, a concepção criativa, não. O texto dele está idêntico, o que ele escreveu. Nós só criamos subsídios para que se tornasse um livro. Certo. E qual é a história, o enredo, no contexto geral da história do Foguete e a Lua? Bom, é a história de um menino chamado Lucas, e ele queria ser astronauta e ele pensou em construir um foguete, né? Então, a história ela tem o giro em torno de como construir esse foguete, como chegar à Lua, né? Qual que é o principal combustível para isso, né? E a participação dos pais para viabilizar o sonho do menino chamado Lucas. Entendi. Aí agora eu não posso contar mais. Não pode, é só um pedacinho pra gente... É só um tequinho, só um pouquinho. Tá certo. Ana, eu vou pedir licença para você um pouquinho, que a gente vai para um rápido intervalo. Você de casa não saia daí, o Contraplano volta já.